Assalamu alaikum, bem-vindos ao Além das Pirâmides com mais um resumão da nossa semana. Vamos lá. Terça-feira, um oficial de polícia foi encaminhado ao tribunal militar sobre a acusação de que ele cometeu um ato doloso premeditado. Ou seja, tudo começou quando esse oficial atropelou uma família e isso veio a resultar na perda da vida de uma farmacêutica que morava a leste do Cairo. O atropelamento foi contra essa farmacêutica, seu marido e seus 3 filhos. Eles estavam passeando. O marido é veterinário e trabalha numa empresa farmacêutica num país árabe, no Kuwait. E estava de férias para visitar a sua família durante o período do Eid al-Adha, que é a festa do sacrifício, que vocês sabem que acabou agora há pouco tempo, na semana passada. A farmacêutica, chamada Basma, ela sucumbiu por traumatismo craniano e hemorragia cerebral. O marido veterinário e os 3 filhos ficaram gravemente feridos e foram levados ao hospital para tratamento. Eles revelaram que a causa do acidente foi porque um dos filhos estava brincando com uma scooter e na frente da casa desse militar e colidiu com o carro do acusado. Testemunhas oculares também confirmaram que o dono do veículo entrou no carro e seguiu o pai e a família e deliberadamente, por livre vontade, atropelou todos eles, resultando no falecimento da mãe e no ferimento do restante da família. Um ato de vingança cruel. Sites de redes sociais publicaram um vídeo onde as câmeras flagraram o acidente. O porta-voz militar informou que está tudo sendo investigado e que o crime foi registrado como crime militar. E o acusado ficará detido até o final das investigações. Na segunda-feira também tivemos a notícia que a Suíça devolveu um pedaço de uma estátua de Ramsés II ao Egito. O artefato foi roubado no final dos anos 80 e início dos anos 90. O templo de Ramsés II em Abidos, no Egito. O governo suíço anunciou a devolução ao Egito de parte da estátua de Ramsés, que foi confiscada em Genebra como parte de um processo criminal. O comunicado do governo suíço indica que a diretora do Escritório Federal da Cultura, Karen Beckman, entregou à embaixada então egípcia na Suíça parte então da estátua de Ramsés II, que havia sido confiscada em Genebra no âmbito de um processo criminal. Tudo isso é de acordo com a Lei da Transferência Internacional de Propriedade Cultural, apontando que a estátua de pedra do faraó Ramsés II faz parte de uma estátua de grupo, onde o faraó se senta ao lado de outras várias divindades egípcias. E uma peça então foi roubada no final desses anos 80 do templo de Ramsés II em Abidos, no Egito, de onde esta parte foi transferida então para a Suíça através de diferentes países. Conseguiu chegar à Suíça. Na declaração também acrescentou que confirma-se o compromisso da Suíça e do Egito no combate ao comércio ilícito de bens culturais, que é reforçado pela entrada em vigor desse acordo bilateral sobre a transferência e devolução de bens culturais. Essa lei está em voga desde 2011. Vale ressaltar que Ramsés II chegou ao trono e governou o Egito por 25 anos, sucedendo seu pai Sete I, por cerca de 66 anos, no reinado mais longo da história egípcia. Pois é, Ramsés foi um homem forte que conseguiu ter uma vida longa. Naquela época, 66 anos era muita coisa. E uma exposição está sendo dedicada ao rei Ramsés, a ele, atualmente em Paris, e vai se estender até o dia 6 de setembro. Então, se você está em Paris, você ainda pode assistir a esse grande evento. Segunda-feira, 3 pessoas, incluindo 2 crianças, vieram a óbito e outras 42 ficaram feridas em um terrível acidente de trânsito na província de Assuã, no sul do Egito. As autoridades egípcias receberam o relatório de uma colisão entre 2 carros perto de Edifo e Marsa Alam, em Assuã, que resultou então várias perdas e feridos. As investigações também revelaram que o acidente ocorreu entre um micro-ônibus que transportava uma família que se dirigia para um casamento e um caminhão que transportava trabalhadores, resultando no óbito de 2 crianças e uma mulher, ferimento de outras 42 pessoas. Na segunda-feira, o Cairo também testemunhou um evento muito triste. Um homem de 43 anos pôs fim à vida de sua esposa, Rebeb, de 40 anos, depois que ela descobriu múltiplos relacionamentos fora do casamento e ameaçou que ia contar tudo à família e pedir o divórcio. Ele se irritou
com a companheira e resolveu atacá-la dentro de casa com golpes e apunhalou ela 14 vezes. O laudo aponta para um grande ferimento na região do pescoço. Os detetives conseguiram prendê-lo e, ao confrontá-lo, ele confessou ter cometido esse hediondo crime. O Egito estabelece condições de segurança para retorno de turistas iranianos. Ao fim de vários anos de várias desavenças, estamos aí de volta para tentar a paz com vários países. O Irã é um deles. O Cairo exigiu o retorno gradual das companhias aéreas iranianas com voos específicos. As fontes indicaram que o Cairo diz que voos de egípcios que viajam para o Irã permanecerá restrito. Tudo vai passar por avaliação, mas estão abrindo as fronteiras para este país que se manteve distante de todos os outros durante muitos anos. A Líbia entrega 25 crianças ao Egito por tentarem emigrar para a Itália. Lembram da história do barco? O barco que afundou perto da Grécia? Pois é. As autoridades líbias prenderam centenas de imigrantes na tentativa de viajar para a Itália clandestinamente pela sua costa, através da costa da Líbia. Estavam 25 crianças egípcias com idades entre 11 e 17 anos, e a maioria delas era da província de Sharqiya, no norte do Egito. Suas famílias pagaram quantias exageradas em dinheiro, que variam entre 100 a 130 mil libras, para elementos líbios e egípcios em troca da sua deslocação para trabalhar na Itália. Tudo isso se deu já em preparos há 3 meses atrás para esta viagem que sucumbiu num grande naufrágio. Um incidente terrível na área do Sheraton, a leste da capital egípcia do Cairo. Um jovem sírio que estava dirigindo seu carro a uma velocidade louca atropelou uma mulher e suas 2 filhas que estavam tentando atravessar a estrada naquele momento. Teresa Gali foi encontrada com 45 anos, sem vida. Teve morte imediata, enquanto suas 2 filhas, de 22 e 19 anos, ficaram feridas pelo acidente. As autoridades egípcias prenderam um homem sírio chamado Hamed. Ele estudava na Faculdade de Medicina do Cairo. O Tribunal Penal de Alexandria decidiu também prender um advogado por 4 dias e apresentá-lo às autoridades de investigação depois de apresentar o seu caso ao tribunal. Ele foi acusado de estar bêbado em serviço e ele foi detido para averiguações. O advogado ele estava então defendendo um caso de comércio de substâncias ilícitas, quando a sua fala desconexa faz todos os presentes suspeitarem da sua conduta. Pois é, como vocês talvez não saibam, mas é proibido a venda de álcool no Egito e o consumo é só para privado na sua própria residência ou em lugares aprovados. Isso não é uma coisa que se veja todos os dias. Um hospital para casos críticos de neurocirurgia no Egito testemunhou uma mulher invadindo a sala de cirurgia com um extintor de incêndio em busca do cirurgião que realizou a cirurgia em sua mãe umas semanas atrás. A mulher pediu o reembolso do valor da cirurgia, alegando que a cirurgia falhou. A polícia se deslocou imediatamente ao local, onde pelas câmeras viram a mulher completamente surtada. Ela foi levada ao departamento de polícia local para concluir as investigações. O hospital abriu a queixa contra a mulher por agredir médicos, enfermeiros, ia causar o tumulto dentro do hospital e tentar também invadir a sala de cirurgia para agredir aos próprios pacientes. O médico em questão ele deu depoimento alegando que tudo foi feito de forma correta e que a mulher tenta obter benefícios financeiros à custa do hospital. A senhora veio a falecer alguns dias já após a cirurgia. Uma cena inusitada, mas que aqui é comum ver coisas inusitadas, não é verdade? Um egípcio foi pego jogando cacos de vidro no mar em Hurghada. As autoridades egípcias apreenderam esse jovem que pegou vidros quebrados e jogou nas águas do Mar Vermelho, perto de onde ele tem um restaurante e onde o mergulho de turistas, normalmente estrangeiros, acontece. Era comum ali. O vídeo vazou na internet do momento em que o homem jogou 5 baldes de cacos de vidro dentro do mar, na beira ali da praia, colocando em risco a vida de quem ali entrasse e ferindo uma criança pequena. Eles postaram um vídeo até do homem dançando e se gabando no final do incidente. O vídeo foi mostrado ao major
Amr Hanaf, governador do Mar Vermelho, ele ordenou com pressa a prisão do jovem e da investigação desse acidente, porque isso compromete muito o turismo. As investigações revelaram que o acusado estava trabalhando em um restaurante que era seus pertences e roupas foram encontradas no local, numa outra sala, o que comprovava a sua participação, e também descobriram que a licença do restaurante do jovem acusado já estava expirada, vencida, além da falta de contratação pelo restaurante para o descarte seguro de resíduos sólidos. E nada mais justo do que prender um indivíduo desse que só quer mal aos seus. A razão por trás de tudo isso é porque o dono dessa parte da praia não quer que ninguém vá para lá, por ser uma praia também inóspita, não é boa para o nado, e ele tem ali o restaurante e ele diz que estraga a sua clientela. A Turquia está no topo da lista dos maiores importadores de gás natural do egípcio desde o início do ano. Vocês sabiam? A Turquia superou os importadores egípcios de gás natural em 730 milhões, seguido pela Grécia em segundo lugar e depois pela Coreia do Sul em terceiro lugar. O presidente do Egito, Al-Sisi, fará a primeira visita como presidente do Egito à Turquia em dia 27 de julho, agora este mês. Os dois países estão avançando com medidas para restaurar as relações em todos os níveis, tentando encerrar assim um conflito que já dura 10 anos. Um prelúdio para laços econômicos e comerciais mais forte entre os dois países se anuncia. No final de maio, o presidente El-Sisi já parabenizou Erdogan por sua reeleição em um telefonema, com os dois líderes concordando em fortalecer as suas relações diplomáticas e trocar embaixadores novamente. Em novembro de 2022, os dois presidentes já trocaram cumprimentos em um breve encontro à margem das inaugurações da Copa do Mundo no Catar, concordando em impulsionar as relações bilaterais entre os dois países. Apesar da divisão política na última década, as relações econômicas e comerciais entre os dois países sempre continuaram inabaláveis. Eles não se entendiam muito bem, mas um depende do outro pelas suas trocas comerciais. O volume comercial entre o Egito e a Turquia aumentou 14% para 7,7 bilhões em 2022. Além disso, as empresas turcas continuaram a fazer investimentos significativos em várias indústrias aqui no Egito. Lembrando que as relações entre as duas nações se romperam lá atrás, em 2013. Depois, porque vocês devem estar se perguntando, mas por que eles não se entendiam? Em 2013, depois que o então chefe do exército egípcio, agora o presidente Sisi, ele liderou a expulsão do presidente Morsi da Irmandade Muçulmana. A Turquia então fortaleceu o refúgio para membros desses líderes da Irmandade Muçulmana que estavam querendo tomar posse do Egito, estavam na liderança até, mas queriam um controle muito diferenciado e eles fugiram quase todo para a Turquia. E em 2013 houve um golpe de Estado onde o Abdel Sisi tomou o poder e a Turquia deu guarida para todos esses militantes que estavam contra o governo de Sisi. A Turquia permitiu, inclusive, que eles operassem e administrassem canais de televisão por satélite e que se opunham abertamente ao regime atual do presidente egípcio. E por isso havia essas divergências. Esperamos que as coisas melhorem para ambos os lados. Novo aumento da eletricidade no Egito. As contas de eletricidade residencial devem aumentar em até 21%. 5 dos 7 escalões de consumo domésticos de eletricidade vão sofrer aumentos de tarifas. Suheir Al-Ansari, uma aposentada que trabalhava em assuntos sociais, assuntos de caridade, ajudava os desfavorecidos, muito conhecida pela mídia como a Senhora da Bondade, de Manhur, na província de Beira, foi-lhe retirada a vida por um homem que costumava levá-la de carro às instituições de caridade para entregar as doações. A sua ambição foi crescendo conforme ele via o dinheiro que ela carregava. Foi então que ele premeditou um crime hediondo. A mulher estava a caminho para entregar uma grande quantia de dinheiro a uma noiva órfã, depois que terminou então a reunião no Conselho dos Curadores de uma das escolas em Damanhur, e depois que ela fez a oração da tarde, Asr, ela viajou para entregar a quantidade de dinheiro que coletou das esmolas e doações para essa noiva, uma noiva órfã.
O motorista, vendo isso, parou numa estrada, abordou-a, agrediu-a a pauladas e tirou seu último fôlego. Jogou o seu corpo na estrada, no campo por trás da Universidade de Damanhur, depois de roubar todas as suas joias, o dinheiro das esmolas, seu celular, o seu ouro. O caso remonta no dia 24 de dezembro passado, mas só agora saiu, 8 meses depois do incidente, só agora saiu a condenação pelo tribunal egípcio. Foi condenado à pena capital por unanimidade. E é isso por hoje. Não deixem de se inscrever no canal e dar o vosso apoio, porque é muito importante que vocês também compartilhem as notícias, os vídeos. O nosso canal Além das Pirâmides tenta levar um pouco de tudo para você que quer saber um pouco mais sobre o Egito, que pensa em morar aqui, que pensa em vir estudar, que pensa em vir trabalhar. Então por aqui você vai tendo um pouquinho de cada coisa, seja de religião, seja das notícias, seja da sociedade, seja da cultura e também das nossas histórias dos faraós. Fiquem com Deus, uma boa semana e até domingo.